coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa da Seiichi Noye, aqui pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós iniciaremos um projeto da educação que toda quinta-feira do mês de outubro, às 20 horas, nós realizaremos rodas de conversas de temas voltados para a educação, né? E esse tema ele vai ser discutido às 20 horas por preletores, profissionais, educadores, né? E hoje, na nossa primeira roda de conversa, nós teremos a grata satisfação de receber a preletora Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo. Muito obrigada. Muito obrigada, preletor Luiz. É uma imensa satisfação, é um prazer, uma honra de estar aqui, né, discutindo na superintendência, pela superintendência dos preletores, discutindo com educadores. Né? Eu sou Dalvaneide Araújo, para quem não me conhece ainda, né, sou preletora da Regional Pernambuco-Recife, trabalho na área de educação, sou professora. Atualmente eu estou como professora universitária, mas eu já passei por diversas áreas aí, né? Iniciei na educação profissional e fui para a educação superior, já passei pelo ensino fundamental, né? E também sou pesquisadora. Faço doutorado na Universidade de Coimbra e aqui no Brasil eu sou pesquisadora ligada ao Robe Educat, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Então, tudo na área da ciência e da educação, né? Que ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bem-vinda, preletora. Teremos também a participação da nossa amiga, educadora, psicóloga, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Muito obrigado. Muito obrigada, nossa, que honra estar aqui com vocês hoje, gente, que alegria de estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade aqui na roda de conversa com vocês, novamente, estou muito honrada. E obrigado, amigos aí de casa que estão aqui conosco, né, nos prestigiando, nos apoiando nesse projeto. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, Fê. Bom, então, dando início, o tema dessa roda de conversa é um tema que já foi abordado hoje às 14 horas pela preletora Dalvaneide, e o tema é Educação da Vida e a valorização do professor, né? Então, nós vamos iniciar esse nosso debate, e então queria passar a palavra para a professora Dalvaneide para iniciarmos essa nossa discussão. Na sua palestra hoje à tarde, preletora, você falou de uma coisa que achei muito importante, que é esse conceito da valorização. E eu queria que você iniciasse, então, essa roda, resgatando um pouquinho desse conceito do que é valorização. Esse conceito, na verdade, né, como eu disse, eu sou pesquisadora da área de educação, e quando a gente começou a fazer o trabalho com os professores, que eu sou formadora, né, é esse nome que eles dão quando a gente está aí fazendo formação com os professores, a primeira coisa que primeiro impacto que a gente tinha quando chegava nas salas, era exatamente isso, assim, nossa profissão não é valorizada. E aí, como a gente trabalha o autoconhecimento, né,
Por que que você acha que sua profissão não é valorizada? Ah, não tem valor porque o meu salário é menor do que o do juiz, porque em tal país o salário do professor é 20% a mais e aqui não é. Sim, mas aquele juiz, que valor ético que você está citando aqui na cidade ele tem? Qual o respeito que ele tem? É só por ser juiz? Ele quando tira, né, a roupa do juiz, como é? Ele também tem esse... Não, não. Quando alguém tem algum problema, procura o professor, né? Não procura o juiz. Ah, é? Não, porque ele tem... Ah, tá. Então, qual é o valor, o peso que você está dando, né? Então, e quando a gente vai aprofundando, né? Tá aí Fernanda, que é psicóloga, sabe muito mais do que nós pedagogos. A gente entende que o valor, ele está ligado, é muito subjetivo, ele está numa dimensão que é a dimensão emocional, né? Tem um grupo de pesquisadores da UFPE, que é chamado Educação e Espiritualidade, que ele traz isso muito forte para a gente, assim, que está numa dimensão que eu não consigo acessar a sua dimensão da espiritualidade. E eles dão o nome de espiritualidade. Que o Ferdinand Rose é um dos professores de lá, né, que agora se aposentou, ele fala assim, olha, por mais que eu diga a você, você é livre, você não vai saber se é livre, você tem que sentir que é livre. Então, por mais que eu diga a você, você tem valor, você não vai saber se tem valor, você tem que sentir que tem valor. Mesmo que eu lhe coloque melhor salário, melhores condições, mas você tem que sentir. Ah, Dalvanei, então quer dizer que eu não preciso de um bom salário? Claro que precisa, né? Claro que precisa ter condições materiais. Nós vivemos aqui, precisamos ter condições materiais. Mas essas são administradas pelo subjetivo. Se eu não tenho bem isso trabalhado, o material vai vir, vai escorrer, né, dedo abaixo e vai embora, né? Então, é bem por aí esse conceito, preletor. Sim, sim. Então, a gente observa, assim, né, a sua contribuição hoje na palestra, a gente vê, assim, que essa valorização, ela está pautada muito na questão material, né? Isso. Verdade. Fernanda? Tem a ver com... A gente confunde, talvez, assim, o material com o reconhecimento. Além, não dizendo que não é importante, porque é importante, mas com o reconhecimento. Isso. E por estar diretamente relacionado, se eu não me sinto reconhecido, logo e dou importância, né, para esse retorno do que o outro tem de mim, eu vou reforçando uma autoimagem através do outro que vai me deixando fragilizado. Então, acho que é isso que é o subjetivo. Não adianta eu ser valorizado se eu não reconhecer internamente aquela forma de reconhecimento. Uhum. Então, se eu estou olhando para fora e comparando, por exemplo, na questão material, na questão de que não somos apoiados, né? A sociedade não nos reconhece, e eu vou internalizando isso, eu vou, ao mesmo tempo, me desvalorizando sem perceber. Mesmo que eu esteja ali trabalhando, querendo meus direitos, internamente, a pessoa não se sente valorizada. E aí se desconecta, né? Dessa... Não importa eu ganhar mais, porque eu fico ali sentindo que não é suficiente, não estou sendo reconhecido. Então, a gente tem que ver aí que emoção e que sentimentos que a gente está alimentando, na verdade. E tem a ver com a nossa visão de mundo, né? A visão que a gente constrói, aonde a gente põe o valor, que eu acho que é essa questão da ética que você fez a comparação. O que é valor para mim? Se a gente não para fazer essa reflexão, eu uso o valor de fora, não uso o valor de dentro, né? O valor, ou o espiritual, né? O valor da crença, daquilo que nos alicerça de fato. E aí a gente fica mesmo aí, a gente usa o termo minado por dentro, né? Não se valoriza, não se sente valorizado. Eu queria só acrescentar uma questão que eu acho que é muito importante da minha história de vida, é que, na verdade, eu venho da área de gestão, né?
Eu comecei como secretária, eu era secretária executiva de uma multinacional. Quando eu saí, essa multinacional fechou aqui no meu estado, então eu tinha duas opções: ou eu seguia com ela para o Rio de Janeiro, ou eu entrava no processo de demissão. E eu entrei no processo de demissão, mas continuei na área de gestão, fui trabalhar numa empresa de consultoria de informática, né? Então, quando eu comecei a trabalhar lá, por acaso, eu tenho que também dar treinamento, porque algumas empresas que a gente entrava para poder vender os equipamentos, aí pelo relacionamento, você sabe, quem é CTNOE faz a diferença, né? Quando vai conhecer, ouvir o cliente, aí, por que você também não dá o treinamento? Então, eu comecei a dar o treinamento e comecei a gostar. Quando eu saio dessa empresa, que aí eu entrei na consultoria também em outras áreas financeiras, aí uma amiga me pediu, implorou, por favor, dê uma disciplina no curso técnico em secretariado no meu lugar, porque houve choque. E eu não conheço ninguém que tem esse perfil como você. Eu fui para lá só para socorrer essa amiga. Eu cheguei na educação, eu disse educação, eu vi descontração vinculada, eu não quis mais sair. E aí, eu resolvi fazer pedagogia. Mas todo mundo achava que eu era louca, porque na área de gestão, consultoria dava muito dinheiro. Pedagogo, você vai ganhar miséria. Só era isso que eu ouvia. Conversei com o professor Marcos Rogério, preletor Marcos Rogério. Na época, ele estava exatamente nos educadores. Encontrei com ele na Academia de Santa Fé e disse isso para ele, assim, ó, se eu quiser crescer nessa empresa de educação profissional, eu tenho que fazer pedagogia. Só que todo mundo disse, se eu fizer pedagogia, eu vou morrer de fome. Aí foi da maneira, e eu morri de fome. Eu disse, o que é que você gosta de fazer, mulher? Se eu gosto de entrar na sala de aula, eu me sinto realizada quando eu estou ali com aqueles jovens, eu vejo que eu posso contribuir na mudança de vida daquelas pessoas. Não vá-se embora, minha filha. E hoje, passei nessa mesma empresa, eu cheguei a crescer, a assumir uma das direções, que lá tem 3 direções, uma das direções regionais da empresa, fui diretora de operações na área de educação, graças ao curso de pedagogia, graças à área de educação. Larguei porque eu quis investir na vida acadêmica, e se eu olhar financeiramente, também eu cresci muito mais do que quando eu estava lá na área de gestão. Por quê? Propósito de vida, né? O que é que você busca? Aliou, né? É o que você diz, desloca quando a gente busca esse valor no monetário, no financeiro, no material. Porque eu não sou financeiro, eu não sou material. Eu sou algo muito maior do que isso. Então, eu desloco. Quando eu me vejo inteira, as coisas acontecem inteira para a gente, né? É verdade, é verdade. Quando a gente passa a olhar para si com essa visão, assim, essa visão de mundo aberta, né? Com o senso de propósito, de sentido de vida. A gente conversa muito com os professores e os professores, é engraçado, eles trazem muito isso com relação ao aluno, né? Ai, meus alunos estão, principalmente quando no começo do ano, quando tudo começou e foi para o virtual, e principalmente adolescente, né, que adora o convívio, precisa, né, estar ali em grupo, e os professores começaram a trazer essa questão para a gente, deles estarem muito, assim, desanimados, perdendo esse sentido de vida. Só que à medida que eles foram trabalhando isso com os alunos, muitos trouxeram para mim, né, ou para outros professores do CEV que vão trabalhar, que a gente dentro do CEV trabalha, para quem ainda não conhece, CEV, Ciclo de Estudos de Educação da Vida, e dentro do CEV a gente tem a disciplina Projetos em Educação da Vida. No primeiro ano, a gente trabalha justamente o memorial de vida. Então, esses professores que fazem o curso, mas e trouxeram essa questão para mim, e foram, né, trabalhar isso com os alunos, o que eles perceberam? Nossa, Fernanda, está faltando, eu percebi que meu aluno precisa, mas eu preciso mais. Né? Eu também estou assim, perdido, né? Quando eu parei para prestar atenção, para olhar para a minha história de vida, eu me vi naquele aluno. Isso mesmo. Então, é linda essa possibilidade também da gente se ver no outro e poder olhar para dentro de si, né? E se escrever, repensar o sentido, né? O que sentido e que valor que eu estou dando para a minha vida.
E muitos, assim, a gente falou da sobrecarga já em outras... Aqui no YouTube falamos no nosso... das nossas lives, né, dos educadores, no primeiro momento da sobrecarga do professor nesse momento, né, de ter que ir para o ambiente virtual, de como que eu vou dar conta, mas agora que parece que a gente vai entrando no ritmo, tem chegado bastante retorno, e eu achei muito interessante desse olhar de que, por conta justamente desse momento, se conectou com o aluno no sentido de, olha, o conteúdo é importante, mas eu tenho que dar o suporte para ajudar esse meu aluno a se valorizar, a achar o sentido da vida, e ao mesmo tempo o professor ressignificando isso dentro dele. Isso. Então é muito, muito interessante isso. Maravilhoso. Então, quando nós decidimos, né, por esse projeto de fazer toda quinta-feira, 20 horas, debate, né, sobre esses temas focados na educação, porque outubro é o mês do professor, né? Nós nos lembramos, Dalvaneide, desse seu projeto, né? Que hoje, às 14 horas, você comentou, que é o cuidar de si, né? E a gente viu muita afinidade do tema valorização com o cuidar de si, né? E parabéns, né, pelo projeto. E eu queria que você falasse mais uma vez um pouquinho aqui para que a gente despertasse aí um pouquinho mais de curiosidade. Ele agora já virou até um programa, né? O programa Cuidar de Si. Eu convido vocês a olhar a página, tem lá Programa Cuidar de Si, tem um site, né? A gente tem um canal no YouTube, mas ele começou por essas pesquisas, né? Lá atrás, em 2017, na Universidade Federal de Pernambuco, o professor Marcos Barros, que é o meu orientador aqui do Brasil, ele me desafiou. Eu já vinha estudando essa questão do cuidar de si, a educação como arte, né? como obra de arte, mas eu nunca tinha colocado isso em prática, e até meu esposo, João Ricardo, que também é preletor da Seitonoye, várias vezes ele me perguntava assim, porque eu ia para a linha da filosofia. Aí ele dizia assim, mas e o chão da escola, né? Cadê? Vamos trabalhar esse professor que está lá sofrido. E aí esse professor Marcos Barros, que trabalha muito em inovação pedagógica, ele me fez esse desafio. Vamos trabalhar esse professor que está aí sofrido. E eu comecei com os alunos do curso de pedagogia da Universidade Federal. As oficinas foram um sucesso, né? E depois aí ele me levou para a rede municipal de Feira Nova, porque na época o secretário havia procurado a Universidade Federal pedindo ajuda de alguns projetos de extensão. Só podia fazer ligação se fosse com a universidade pública. E quando chegou lá para colocar um programa chamado REDEC, que é de residência docente, ele automaticamente levou o projeto do Cuidar de Si. E aí eles ganharam o prêmio, o município ganhou um prêmio como município inovador, como projeto inovador, graças a essas ações. E em 2018 eles receberam um valor de R$100 mil só para investir em formação. 2018 passamos o ano inteiro trabalhando cuidar de si para o bem-estar docente de todos os professores da rede, com a gestão, trabalhando em inovação pedagógica, e aí essas pesquisas vão avançando, né, porque aí eu entro com a psicologia positiva, e a gente encontra a pedagogia do encantamento, encontra aprender brincando, né, que é uma querida nossa, que é ela, lá da Inglaterra, a Hilary, ela trabalha essa cultura do aprender brincando, e claro, não podia deixar de ser isso que eu havia começando a conversar aqui com a Fernanda no início, minha perspectiva sempre foi de levar o que a gente estuda de Masaharu Taniguchi, que a gente estuda da Seitonoye para dentro da universidade, né? E claro que não podia deixar de ser diferente, e aí eu consigo levar algumas coisas, algumas obras, e aí quando eu construo realmente toda a formação do cuidar de si, eu coloquei como a obra base, a que permeia todo o programa, esse livro, né, de Roy Eugene Davis, Imaginação Criadora. E aí, inclusive, quando a gente vai fazer o programa, os professores adquirem também o livro, muitos adquirem para poder continuar fazendo. Então,
Hoje ele virou um programa, né? Tem uma dimensão muito maior, porque foi para além do professor, atingiu o aluno, atingiu a gestão. Hoje de manhã mesmo tinha um coordenador do programa falando isso para um grupo de pedagogos, né? E ele dizendo assim, é uma coisa que parece tão pequena, porque quando a gente chega lá com uma oficina de algumas reflexões, alguns exercícios, como eu trouxe hoje para a palestra, alguns exercícios pequenos, parece uma coisa tão pequena e que transforma a vida das pessoas, né? E a gente sabe que a Seiti-Onoye transforma a vida das pessoas, essa é uma verdade. E que a psicologia positiva, na verdade, ela só veio chancelar aquilo que Masaharu Taniguchi já dizia desde 1930. Quando traz o poder da palavra, quando traz o sentimento de gratidão, né? Ele já dizia isso em 30, né? Então, e a gente viu muitas mudanças assim, né? Em muitas escolas. Hoje a gente já está com esse programa em 2 redes municipais, em 2 cidades. Já tivemos em algumas escolas privadas, né? Também daqui da cidade. E agora ele ganhou o mundo pelo pedido dos orientadores. E quando ele foi para... Aí virou um site, a gente já vai estar lançando aí alguns cursos gratuitos agora, no final do mês, né? Alguns cursos mais curtos, algumas técnicas para você, que é professor, né? Tentar tirar um pouco esse peso. O mês de outubro vai ser para isso, trabalhando o professor, tirar um pouco esse peso, né? Fernanda falou, né, quando começamos remoto, foi aquele caos, né? Tanta coisa que tem para fazer. Mas muitas coisas que a gente consegue diagnosticar quando a gente vai... Diagnosticar é muito forte, né? A gente consegue identificar, vai trabalhar esse programa com os professores, essa necessidade que nós, seres humanos, temos de querer controlar tudo, né? E aí, o virtual, eu não consigo controlar meu estudante. Como é? Eu não sei se a câmera está fechada ou está aberta, né? E o conteúdo? Então, isso dava uma ânsia, uma angústia muito grande. E aí a gente começar a ver, olha, peraí, vamos planejar dessa forma, né? Não precisa você planejar a aula, para você se planejar para a aula. Aí, quando eu me planejo para a aula, naturalmente eu consigo colocar isso no papel e a aula é planejada. A gente vai reconvertendo um pouco, né? Verdade. E aí vai acalmando, né? Então, esse programa, ele nasce desse meu desejo, que eu conheço Seiti-Onoye desde 84, né? E eu me lembro de uma preletora que veio aqui, a Sônia Hipólito, quando eu ainda estava com 2 filhos, né? E ela disse para mim, a sua missão é educar, e hoje eu tenho 5 filhos, né? Eu não podia ficar só na educação da família, e quando eu vejo hoje, realmente minha missão é educar, né? Fantástico, fantástico. Eu queria aproveitar essa sua fala, a preletora Dalvaneide, e fazer aqui uma pequena provocação, assim, né? No sentido, assim, nós que somos praticantes do ensinamento da Seiti-Onoye, a gente que conhece a força da palavra, a gente que conhece essa educação que ela transcende, né, o espaço fenomênico. Mas eu queria trazer aqui uma provocação para vocês, talvez até começando pela Fernanda, como que a gente faz, estamos falando de valorização de docentes, mas como que a gente faz com aquele docente que resiste, que não aceita, e que, assim, embora ele sinta vontade de querer mudar, mas ele ainda não consegue avançar nesse sentido de entender a prática dessa valorização, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, da experiência de vocês, como que a gente consegue alcançar, talvez até muitos professores que estão nos assistindo agora se enquadrem nesse perfil que eu estou falando, né? E aí, como que a gente ajuda eles? Na verdade, acho que a gente é o autoconhecimento. Sim. Mas também, não sei se a palavra certa é cuidado, mas no nosso autoconhecimento. Porque a gente pode, através disso, dependendo da visão de mundo que a gente está alimentando, se autolimitar. Então, na verdade, às vezes, essa professor mais resistente, que fala que não dá,
ele mesmo está se autolimitando. E não só o professor, né? Em qualquer área, mas vamos tratar aqui o professor também. Né? A gente olha para o aluno e fala, nossa, ele tem tanto potencial, que judiação, o menino não está aplicado, ai, que judiação, né? Aquela criança parece que não está nem aí, é tão inteligente, é tão isso, tão aquilo, e de repente, com a gente mesmo, a gente se autolimita. Então, o autoconhecimento, mas no sentido também de ampliar essa visão de mundo, ou rever as nossas crenças e os nossos valores. Quando a gente se percebe, num primeiro momento, ser filho de Deus, e todos os atributos que isso implica, né, que eu tenho, de fato, essa potencialidade dentro de mim, eu começo a rever esses conceitos e essa autolimitação. Então, na verdade, um comportamento mais resistente, ele está ali te falando, opa, não dá, né? Não dá, eu não estou dando conta. É quase que um pedido de socorro que a gente faz, às vezes, para a gente mesmo. E eu digo a gente, porque a gente passa por isso, né? Quando você começa a fazer um monte de coisa, você fala, gente, não vou dar conta. Eu me lembro, eu acho que eu já falei em um seminário, não sei se eu já falei aqui. Mas eu mesmo já me peguei em situações que eu estava, ai meu Deus, eu não dou conta, muita coisa. E a preletora chegou para mim e falou, né, eu achei que ela ia me abraçar, daquele colo, e ela falou assim, você não dá, não. Aí eu levei um susto, né, gente? Nossa, eu não dou conta agora. Se ela está dizendo que eu não dou conta, agora que né, não dou mesmo. Aí ela foi bem enfática e falou assim, foi a preletora Lilian, né, que é todo amor. Eu achei que ela ia me abraçar, me beijar, mas ela... Foi Deus naquele momento, na verdade. Falou, você não, mas Deus através de você, sim. Aí que eu caí em mim e falei, nossa, tanto tempo aqui aprendendo, né, estudando, praticando, a gente, um pouco que a gente se desliga e fica focado no externo, porque é no externo, né? Quando eu começo a olhar para tudo, eu falo, não vou dar conta. E se autolimitar. A hora que ela falou aquilo para mim, eu falei, é óbvio, né? Eu estou pensando, material, com a minha potencialidade aqui encoberta pela minha própria mente. Sim. Agora, se eu sereno a minha mente e falo, ok, né, Deus está dentro de mim, eu tenho esse potencial, Deus me orienta, me coloca as pessoas certas no meu caminho, quer dizer, eu vou mudando toda essa estrutura dentro de mim. E aí a gente consegue, né? Consegue ter um outro olhar. Uma outra coisa que eu me recordo e tenho acompanhado, principalmente agora, né, nesse período, são do professor ter a impressão de estar sozinho. Que é só ele que sente daquele jeito, ou só ele que tem que dar conta daquilo. Isso também, às vezes, reforça esse sentimento, né, de impotência e, diante disso, talvez essa resistência. Quando a gente divide isso com grupos, então eu percebi que todo mundo, de repente, teve que dar conta do virtual, tem escolas né, secretarias estaduais e municipais que deram mais apoio, outros que deram menos, e, junto com isso, professores que têm mais familiaridade com tecnologia, outros com menos. Os que, independente, não esperaram vir de fora só, mas foram se organizando, vem cá, vamos ver, como que a gente resolve isso? Como será que a gente trata o aluno? Por iniciativa própria, e foram se apoiando, foram também superando esse momento. Então, é trazer para a gente tudo isso, tudo que a gente fala para o nosso aluno, trazer para nós, né? Se perguntar, se desafiar, né? Eu achei fantástico Gente, quem não assistiu, que não deu tempo de assistir às 2h da tarde, a aula que a Dalvaneide deu pra gente, tá aqui no YouTube, assista. Verdade. Porque quando você, Dalvaneide, colocou os exercícios, né? Pense comigo, olha as perguntas, vamos refletir. É um caminho para o autoconhecimento, né? Para se olhar e falar, peraí, eu estou me autolimitando? Eu sempre falo para os adolescentes, eles gostam dessa expressão, o que eu estou alimentando? Que tipo de emoção e de sentimento eu estou alimentando, eu estou dando força? E para a gente é a mesma coisa.
Isso mesmo. E todo aquele exercício, aquelas perguntas reflexivas foram daqui, né? Ah, sim. Então, adquiram, né? Quem vai lá na livraria virtual, né? Me corrija se é isso, livrariasni.org.br, Isso mesmo. e é uma busca desse autoconhecimento. Quando você traz essa pergunta de resistência, Uhum. eu tive experiências antagônicas quanto à resistência de professor com essa questão de valorização docente, né? Valorização profissional. Foi no município que nós fomos, porque eu falei 2 municípios, mas na verdade nós já estamos em 3, né? Uhum. É um município que eu cheguei lá dentro da sala dos professores, quando eu comecei a trabalhar, porque primeiro a gente começa com a gestão, né, que é a direção, depois eu faço um trabalho específico com a coordenação, com os professores, e aí, enquanto eu estou com os professores, os residentes pedagógicos estão fazendo o mesmo trabalho com os alunos, né? Ah, E sim. aí, quando eu estava lá com os professores, na primeira sala que eu cheguei, tinha uma pessoa que já tinha sido secretário de educação do município. Então, a resistência total. Tipo assim, eu vim aqui só assinar o ponto, porque senão vão cobrar, sabe, vão descontar do meu salário, mas isso aqui para mim não é Obrigada, nada. né? Não é nada, porque eu já fui secretário do município. Aí a gente também tem que se desarmar, né? E eu não fui valorizado, né? Então, você vai falar sobre o quê, né? Que valorização é essa que o município me tirou? E a gente também se desarma, né? Ai, que bom, né? Muito obrigada por você estar aqui. Com certeza você vai trazer muita contribuição para a gente, né? Então, fique aqui para poder contribuir, né? Fique aqui do meu lado, aí boto ele lá com o monitor e ele fica calado, e ele vai se refletindo, ele vai ver que ele não vai falar nada, porque nem eu falo, cada um vai buscando o seu autoconhecimento. E um outro momento era que uma pessoa, uma professora, disse assim, tem esse, né, de eu sei muito e o que você traz e continuo não tendo valor, né? Mas eu sei muito. Então, a próprio autoconhecimento vai identificando que ele precisa esvaziar o pote, né, para poder conseguir entrar É, mais alguma coisa. E a outra né, já é na linha do contrário, de um pouco de que a preletora Fernanda trouxe, do tipo, eu não consigo, meu sonho sempre foi fazer mestrado, mas isso é muito para aqui, para esse município no fim do mundo, a gente não tem recurso, como é que eu vou ensinar o menino a pesquisar se eu não pesquiso? Como é que eu vou me valorizar se eu olho o meu salário é muito baixo, né? É menor do que o salário que deveria ser. Então, sempre naquela condição. Um ou outro, a gente identifica, né? É fácil identificar que isso é natural, é comum, natural não, né? Porque natural nós somos filhos de Deus, natural tem o potencial, né? Uhum. Extrair nosso potencial. Mas é comum que a gente encontre alguma muleta para poder dizer, eu não vou avançar. Não vou. Eu não vou porque uhum, eu já fui muito e ninguém me valorizou. Ou eu não vou porque eu não tenho condições, né? Eu daqui não passo. Então, nada mais é do que aquela zona de conforto que, na verdade, não faz conforto a ninguém. Né? E quando a pessoa, não dá conforto, né? é Quando a verdade. pessoa vai na busca do autoconhecimento, aí começa a se valorizar. Peraí, o município pode não ter aumentado o meu salário, mas eu adquiri conhecimento fazendo isso. O município pode não aumentar meu salário se eu for buscar um mestrado, mas eu vou adquirir conhecimento, né? É possível, então você vai, de alguma forma, se abrindo e identificando que existem outros valores, né? E quando a gente muda esse foco, gente, que fica bem claro. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer isso várias vezes. Não estou dizendo que professor não tenha que receber salário ou que qualquer Sim, salário serve. tem, Ao né? contrário, ao contrário. Quando a gente se valoriza, a gente não se vende, né? Não se mexe Masaharu Verdade, Taniguchi, verdade. ele fala no livro 365 itens para alcançar o ideal, que é aquele que trabalha por dinheiro, ele compara uma prostituta, com uma pequena diferença, que para mim é tudo. A prostituta, ela só vende o muco, e o profissional que trabalha por dinheiro vende a vida dele, a alma dele, a vida dele. Então, assim, é a gente entender que tem algo maior do que simplesmente o dinheiro. Não estamos aqui para fazer a troca de Sim, sim. trabalho por dinheiro. O dinheiro ele vai vir por consequência de acordo com o que eu valorizo o meu trabalho. Né? Quando eu valorizo o meu trabalho, naturalmente eu também vou ter um valor externo, porque ele veio no valor interno.
Então, a gente vê muito resistência desses dois âmbitos, sabe, preletor Luiz? Verdade, Aqueles verdade. professores que acham que já sabe muito e que deveria ganhar mais, né? E aquele que acha que, não, aqui está bom, eu não consigo avançar. Aí, só para dizer a vocês, essa que diz não consigo avançar, ela está fazendo mestrado. Ai, que bonitinho. Né? Os alunos dela ganharam, ela é professora de ciência, ganharam aqui uma competição que houve a nível Nordeste, só está esperando a pandemia acabar, porque tem que ser presencial, eles estão indo para o Rio Grande do Sul para a competição nacional, e eles recebem uma bolsa, né, da Fundação de Ciências, os alunos para continuarem essa pesquisa, né? Aquela professora que achava que não ia dar um passo, né? Ela achava que não ia conseguir. E aí, o que é isso? Vamos trabalhar o poder da palavra. E aí, na hora que eu entro com o livro da Seiti Noé, assisto uma palestra, levo para um seminário, né? E a gente vai mostrando esse outro lado da espiritualidade que é fundamental, sabe? É fundamental. Que legal. Hoje vai trazendo, né, de dentro da pessoa. É exteriorização. Desculpa, preletor. Não, eu só ia comentar contigo e, né, com a Fernanda e que com todo mundo que nos ouve nesse momento, na falta de alguém que te limite, você mesmo se autolimita, né? Isso. Sim. Isso. Perfeito. Eu também fico, assim, pensando um pouco que, às vezes, a gente precisa ter muita paciência, mas, às vezes, paciência demais também atrapalha, né? Então, tem que ter aí uma adequação, um bom senso. Quando eu fui aluno ouvinte no mestrado na PUC de São Paulo, a gente assistiu um vídeo muito interessante de um grupo de mães cuidadoras na Índia, esse vídeo. E interessante, porque quando a gente foi começar a assistir esse vídeo, a gente tinha a ideia que esse grupo de mães cuidadoras na Índia, esse grupo atua quando elas sabem que uma das moças pariu, teve neném. Então, a gente tem a ideia no início que esse grupo vai até a casa onde a moça ganhou o neném, que elas estão indo lá para cuidar do bebê. Essa é a ideia que a gente tem no início. E depois a gente percebe que não, que elas não vão lá para cuidar do bebê. Quem cuida do bebê é a mãe. Elas vão lá para cuidar da mãe, né? E isso é muito legal, porque é um momento que, né, Fernanda, da Oneide, que já passaram pela experiência da maternidade, sabe bem o que é isso, né? Daquele momento que tudo que você mais precisa é de ajuda, né? Mas é legal porque a gente pensa que elas vão lá para cuidar do bebê, para dar banho, e não, isso quem faz é a mãe, é a função materna, ela vai fazer isso. E elas vão lá para cuidar da mãe que teve o bebê. Então, isso é muito legal. Muito interessante, preletor, porque o que tem de casos de depressão pós-parto, né? Sim, bem lembrado. Exatamente, porque as pessoas chegam para cuidar do bebê e esquecem a mãe, né? Então, vai cuidar da mãe, né? Cuidar de quem está precisando nesse momento. E a mãe, ela a gente vê muito isso, né? Que ela recebe muita atenção até o momento do parto. Aí, de repente, isso volta só para o filho. Ainda tem toda a questão hormonal junto com essa emocional, e aí a gente vê muita gente sofrendo com isso. É isso mesmo. E se a gente for para o lado da educação do professor, também acontece muito isso, do foco ser sempre no aluno, se o aluno está bem ou está mal. E não olha o professor. Perfeito. Né? Foi uma das coisas que eu comecei ao cuidar de si pelo professor, pelo bem-estar docente, era por isso. A gente vê aí, como eu trouxe, o Reino Unido anualmente faz uma pesquisa a nível mundial, tentando identificar a inovação pedagógica, e ele só traz a inovação pedagógica, ele traz aí a emoção, né? A alfabetização emocional para o aluno. Se a gente vê a educação 5.0, traz a educação socioemocional para o aluno. A própria BNCC traz as competências básicas, lá a questão emocional para o aluno. E o professor, minha gente?
Verdade. Onde que está, né? Está nessa história. Né? Como é que ele vai cuidar, alfabetizar emocionalmente o aluno se ele não está alfabetizado? Se na hora que ele se estressa, ele bate na mesa e manda o menino calar a boca. Aí ele vai falar de ética para o menino se ele não consegue ser ético. Verdade. Não é porque ele não queira. É porque É que não aprendeu, né? não aprendeu dessa forma. Né? Não aprendeu dessa forma. E nós costumamos repetir, aí está o inconsciente, né? O subconsciente, repetir no outro as emoções que eu vivi. Assim, se comigo deu certo a palmatória, por que meu aluno não vai dar? Verdade. Se meu pai me educou dando castigo, por que o meu filho não vai dar certo? Se eu me tornei um cidadão de bem. Aí vai repetindo, né? Assim, vamos cuidar do professor, né? Vamos sim. E Samitiba já dizia, né? Ninguém sente falta daquilo que não conhece. Né? Se eu sinto falta é porque eu conheço. Se eu não sinto falta é porque eu não conheço. Eu estava ouvindo a Fernanda falar e eu me lembrei que uma determinada regional, ela optou por abrir esse curso, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida. E me chamaram, né? Eu fui até essa regional fazer a capacitação dos orientadores que ministrariam aulas nesse curso. Esse curso tem duração de 3 anos. E aí eu fiz a capacitação e aí eles me convidaram para fazer uma aula inaugural. Então, os alunos que poderiam manifestar interesse pelo curso, nós fizemos uma aula inaugural. Nessa aula inaugural, estava presente a secretária da Educação. E um professor da rede, sabendo que a secretária da Educação estaria nessa aula inaugural, ele foi também. Aí, gente, resumindo para vocês, durante a aula inaugural, ele só não chamava ela de santa. Tudo que vocês possam imaginar, ele chamava ela. E eu olhava para ela e ela só fazia gestos para mim para que eu ficasse calmo, e que eu ficasse calmo. Bom, acabou a aula inaugural, ele foi lá e se inscreveu no curso. Olha, e eu vim embora para São Paulo, que essa regional não é aqui em São Paulo. Aí, quando eu estava mais ou menos no meio daquele ano, que o curso já estaria lá no 5º, 6º encontro, eu liguei para a nossa presidente e perguntei, e aí aquele professor, ele fez a matrícula, mas ele participa do curso? Vocês vão pasmar com a resposta que ela me deu. Ela assim, Luiz, você não vai acreditar, ele é o melhor aluno da sala. Olha só, né? Então, tem um pouco dessas coisas, né? Entendeu? Verdade. Que bom que no fundo ele estava aberto, né? E quem acolheu estava aberto, que Sim. senão não teria, né? Para ele se sentir aberto, ele foi acolhido. E às vezes era só isso que estava faltando, né? Que é isso que a Dalvanide fala, quem cuida do professor? Como que a gente vai colocar as disciplinas socioemocionais para os alunos se eu não conheço? É importante ensinar para a criança aprender desde cedo, reconhecer suas emoções, os sentimentos, mas o adulto tem que ser cuidado junto, né? Verdade, verdade. Muito bom, muito bom. Então, aí eu queria também que a Dalvanide comentasse daquela alegria daquelas 2 alunas que você comenta lá na aula. Fala aí para nós um pouquinho. Olha, eu falei hoje de manhã, né, desse grupo de pedagogos que eu dou aula, né? Sim. E trouxe um convidado para poder discutir um pouco, trazer um pouco para a gente. E mais uma vez eu me emocionei, né? A gente vê 3 alunos de 6º ano, gente. 6º ano, né? Então, um bando de cotoco, né? Dando aula para mestrandos e doutorandos de lá, da Universidade Federal, e falando que a pesquisa que eles desenvolveram, num projeto de pesquisa que foi construído na própria escola, né, na própria sala de aula, identificaram que a energia eólica não pode, o município todo não pode utilizar, por conta da altitude, mas Tais Casa pode. Aí eu fechei a câmera para chorar, né, porque era exatamente os alunos da escola, que foi a primeira escola que eu fui trabalhar,
a questão do cuidar de si, da educação emocional. E quando cheguei nessa escola, eu digo isso na palestra, estava um tumulto na calçada, era um pai querendo bater numa criança que não era filho dele. Ela vem a diretora e eu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E eu disse, poxa, a violência já chegou do lado de fora, né? E a diretora disse, você está vendo, não está, professora? Aquele jeito, né? Ó, Bel, você está vendo como é que está a minha escola? Eu não tenho condição nenhuma. E a gente só respira, né? Aí eu, quando comecei a formação, já foi pedindo para os professores fazerem meditação, sem necessariamente dizer que é meditação, depois eu entrego o livreto lá. Sim. Mas, e aí, quando eu vi os próprios professores, eles não se sentiam valorizados. E nem valorizava os alunos. Os alunos não querem estudar, eu ganho pouco. Os professores faziam de tudo para sair da sala de aula. Adoeciam, não é porque eles quisessem, não é porque o professor queira. É porque o peso, quando eu estou rígido, tudo que eu boto em cima de mim fica muito pesado e o músculo, né, falece. Não tinha flexibilidade da docência, não tinha. Então, quando a gente começa trabalhando, e aí, como eu disse, vem a questão da inovação pedagógica, e a gente vai mostrando a eles, tem outras formas de se trabalhar, sem precisar ser tão conteudista, sem precisar ter esse peso todo. Enquanto eu estou com eles, os residentes estão fazendo a mesma coisa, porque sou eu que formo os residentes, os alunos da Universidade Federal vão comigo, eu digo para eles o que é que eles têm que fazer, e eles vão fazer com os alunos, e eu fico com os professores, e 1 ano e meio depois eu volto, a escola é outra, e quando eu vejo, a semana passada, uma das alunas que era tida mais, o que ela queria? Ela precisava de uma oportunidade, por isso que era tão rebelde, né? Então, quando ela dá uma oportunidade para ela fazer e acontecer, ela vai no meio da rua pesquisando, sabe? E fizeram um clube de ciências, um clubinho de ciências na escola. E aí eu sempre procuro que a gente trabalhe a questão do meio ambiente. Fizeram uma horta comunitária, que a família é quem vai lá buscar o coentro, o alface, né? Vai lá pegar, fizeram um clube de leitura dentro da própria escola, então, assim, uma mudança que partiu do próprio, né? Porque nessa valorização, usando o poder da palavra, se reconhecendo como filho de Deus, como potencial. Gente, isso não é de uma hora para outra, não existe varinha mágica, a Seitianoye é prática, e é prática, eu costumo dizer, olha, você sabe, até quando eu morrer, não, o ser humano não morre, então, assim, né? A gente vai estar o tempo inteiro praticando, porque isso é uma evolução, né? E a evolução já diz, é crescer o tempo inteiro. Tem dia que está em baixa? Tem dia que chegava na escola, professores, isso não serve mais para nada, tentei fazer, não encontrei, mas a gente insiste, persiste e não desiste, né? Eu não sei se dá, mas eu queria muito contar um relato de um aluno que eu tive. Sim. Como eu disse, eu fui professora de ensino fundamental, né? Entrei numa rede do ensino fundamental, e quando cheguei lá, eu peguei 2 turmas nessa escola. A primeira turma, eu comentei com o Fernando um pouco, e quando eu cheguei, a minha recepção foi assim: olha, tudo que não presta na escola está dentro dessa sala, né? E tem 3, inclusive, que são acompanhados pela justiça, pela polícia, né? Você quer saber quem são? Eu disse, não quero, porque para mim tudo é filho de Deus, né? Eu não quero. E depois eu peguei uma outra turma que também era considerada bem difícil. Mas dessa história, assim, a gente teve várias histórias, só para você ver, todos eles terminaram ganhando, eu fui fazendo sorteio, consegui a ajuda de muitos preletores da regional, que me ajudaram a dar livros para esses meninos. Primeiro dia de aula, eu fiz logo forma humana para tudinho. Aí, professor, tem dinheiro para esse menino? Eu botei um cartão, parcela em 12, não quero saber, eu quero trabalhar a espiritualidade. E um desses alunos, desses estudantes, né, eu queria muito contar a história dele, porque ele era tido mais rebelde. Antes de eu chegar na sala, ele vivia mais na diretoria do que na sala de aula. A diretoria era tida, o apelido era esse, era a cadeia da escola. Manda fulano para a cadeia. Então, era um menino que ia passar o dia na direção. E um dia ele estava lá muito, assim que eu comecei, né, muito disperso e mexendo com todo mundo, e aí eu vou tentando, fazendo grupos, né, tentando, aí chego junto dele, eu só abracei ele, esse menino me empurrou, sai daqui, aí eu chego e disse, dá licença, que você não manda em mim, né, eu quero lhe abraçar e eu vou lhe abraçar,
fique na sua, porque quem manda em mim sou eu, e eu quero lhe abraçar, e eu vou lhe abraçar. Aí ele tomou um susto, porque ninguém tinha falado com ele com autoridade, mas sem gritar, né? Aí abracei ele e fiquei mentalizando, né? Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Aí quando soltei, eles, tá bom assim? Eu disse, tá ótimo. Então, todo dia comecei a abraçar aquele menino e mentalizar isso. Um dia ele aprontou com uma coleguinha, aí eu disse assim, aí todo mundo disse, tem que dar um castigo a ele, professora, todo mundo dava e a senhora não. Eu disse, não, não vou dar castigo não. Aí chamei ele, eu disse assim, ó, você é quem vai me dizer, você acha que fez certo ou não? O que é que você acha que você merecia? Aí eu mereci ir para a direção, não, se merecesse, tu já tinha melhorado. Me diz outra coisa. Aí ele, então eu vou escrever 100 vezes que eu não posso fazer isso com a menina. Não, melhor. Escreva 100 vezes, eu sou filho de Deus. É isso que você quer? Pois é isso que você vai fazer. Tá? Você vai fazer isso em casa, trancado no quarto, tá certo? E vai escrever isso. Aí, e coloquei lá, né? Eu sou filho amado de Deus, eu me amo, todos me amam. Sou filho. No outro dia, esse menino chegou, professora, eu não gostei disso, não, viu? Esse negócio, por quê? Esse negócio me faz chorar, e eu lá sou mariquinha para chorar. Ninguém nunca disse que me amava, como é que eu vou dizer que eu me amo? Sei que nessa eu fui andando com essa história com esse menino. Quando chegou próximo do final do ano, eu recebi a visita do pai. E quando eu vou chegando na escola, estava a escola assim, naquele alvoroço. Eu, o que foi, meu? Professora, calma, quer que vá alguém com essa? O que foi? Não, porque o pai de fulano está ali esperando na porta, e o pai de fulano faz parte de alguns movimentos daquela comunidade e merecia uma certa segurança. Uma cautela. Aí eu, não precisa não, madame, eu sou filha de Deus, e eu até brinquei só, tá vendo isso aqui? Isso aqui me protege, né? Com a Mamori, quem não conhece, quem está chegando agora, adquira aí na livraria. Isso para mim é minha proteção, e fui embora conversar com o pai. Essa criança estava lá desde a educação infantil, aí nunca tinha ido lá. E quando eu cheguei na porta, o pai disse assim, eu disse, que bom lhe ver, eu queria saber quem é esta mulher que está fazendo meu filho chorar feito mariquinha. Porque eu sempre ensinei a ele que ele não deveria chorar. Aí ela foi, comecei a conversar com ele, né? Apenas disso, que ele é, seu filho é maravilhoso, né? Comecei a elogiar, o senhor é um bom pai, por isso que o menino é tão maravilhoso. Olha, sabe por que eu digo que ele é maravilhoso? Ele gosta de me ajudar. Mas ele bate nas crianças, sim, porque ele ainda não identificou, né, que precisa melhorar nisso também. Mas se a gente fizer junto, a gente vai poder ensinar, mostrar isso para ele. Mas ele gosta de me ajudar, ele adora fazer isso. Aí ele, ninguém nunca elogiou meu filho para mim. Então, vamos fazer assim? Começa a ver 5 coisas positivas do seu filho, diz para ele, traz para mim a semana que vem. E assim a gente foi trabalhando e o menino mudou completamente da água para o vinho, né? O pai eu não tive mais notícia, porque depois ele mandou só os bilhetes, que ele não podia andar na rua com muita facilidade, mas o filho mudou completamente, né? Então, Que bom. é possível, sabe? Mas não é uma coisa de uma hora para outra. Não é. Ainda hoje eu tenho ele no WhatsApp e no Face. E ele ainda fala comigo. Ai, que legal. Então, que bom. Fantástico, Gente, estou né? amando esse bate-papo, está muito bom, mas nós temos 8 minutos para encerrar. Oh, então eu queria, né, passar a palavra primeiramente para a Fernanda, depois para a Dalvaneide, para suas considerações finais, e fazermos uma oração para finalizar esse encontro. Pode ser? pode ser. Então, Pode, né? A gente quer ficar aqui horas ouvindo a experiência da Nova Neide aqui. Antes de começar, eu falei para ela, nossa, não tinha atinado que você era você, já conhecia esse projeto. E essa oportunidade maravilhosa, né? Mas a gente cria outras oportunidades aqui. E agradecer a superintendência, a você, Luiz, né, por essa possibilidade, dessa troca, desse estudo maravilhoso, das pessoas que estão aqui acompanhando a gente. E especialmente a você, professor, que como nós também damos aula, a gente sente esses dois lados, a gente às vezes sente essa pressão, não quer dizer que às vezes a gente não dá aquela balançada, mas é a prática e a persistência, né, que faz com que a gente vá trazendo esse novo olhar, né, a respeito da gente mesmo em primeiro lugar. Que se a gente não se amar, não se olhar para a gente, como é que a gente vai cobrar isso do outro? Até para isso, né? Então, tenho certeza que daqui para frente você vai ter um olhar diferente e vai construir aí uma vida
diferente a partir da sua decisão. Muito obrigada a todos. Alvaneide? Eu primeiro começo agradecendo bastante, Luiz, eu sou sua fã, preletor Luiz, seu trabalho, o trabalho aí da Superintendência dos Educadores. Eu, como educadora, né, estou aí amando tudo que vem fazendo, e assim, essa oportunidade da gente poder fazer essa troca é magnífica, né? E esse é o mês do professor, estamos iniciando, mas sabendo que é apenas um marco, né? Mas que o dia do professor é todos os dias. E uma coisa eu digo assim por experiência própria, né? Essa valorização ela tem que realmente começar da gente, né? Eu tenho um mantra, muitas pessoas que me conhecem, de algumas palestras que eu dou aí nas academias, sabe desse relato, mas quem não, eu vou aqui deixar esse mantra, que foi um preletor da sede internacional, aspirante à sede internacional, preletor Carlos Alberto, que quando eu estava assim, achando que não, nada ia dar certo na minha vida, né? Ele simplesmente disse para mim, repita 20 vezes antes de levantar e 20 vezes antes de dormir. Eu sou sucesso, eu mereço sucesso, eu aceito o sucesso. Ratifique esse aceito. E você vai ver que as coisas vão mudar. Então, é esse presente que eu gostaria de deixar para os professores agora no mês de outubro. Né, repetir para você, né? Eu sou sucesso, eu mereço sucesso, eu aceito o sucesso. E ver como tudo na nossa vida começa a ter sucesso. O sucesso na vida profissional. Olha, eu busco conhecimento. A gente tem que entender que a gente busca conhecimento, crescimento profissional, não é para diretora nem para secretária de educação, é porque eu, como filho de Deus, eu necessito expandir esse meu potencial. E aí eu consegui me sentir feliz. É para que eu possa me sentir feliz, expandindo o meu potencial. Então, muito sucesso na vida de cada um, de todos nós, mas principalmente de vocês, professores, de nós, professores, né? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Bom, quero também manifestar aqui, né, a minha gratidão à preletora Fernanda, à preletora Dalvaneide, muito obrigado por esse honroso, né, e eternizar esse momento aqui com a gente, né. Queria também fazer um convite a todos os educadores que estão nos assistindo nesse momento, procure nos acompanhar nas redes sociais, né? Toda quinta-feira temos atividades às 14 e às 20 aqui no YouTube, e todo domingo às 16 horas nós estamos no Instagram com uma live, né? Então, queria convidar, né, a todos agora para que finalizássemos, então, esse encontro, através de uma mentalização que tem nesse livro Minhas Orações, na minha edição está na página 31, né? Então, é a oração, a mentalização para a concretização dos desejos. Então, diz assim: orar para a concretização de um desejo é como lançar a semente de uma planta, e assim como existem várias maneiras de semear, existem também diversas formas de orar para a concretização dos desejos. Apresento aqui a forma básica. Feche os olhos, fique em posição de oração e mentalize. A vida de Deus flui para dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro, e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi atendida. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado. Obrigado, obrigado. Então, desta forma, né, mais uma vez, preletora Dalvaneide, muito obrigado por seu generoso amor, preletora Fernanda também, cedendo aí o seu rico espaço, né, de tempo do dia a dia, na correria, para vir bater um papinho aqui com a gente,
e estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Olá, crianças! Eu me chamo Sara Makuta. E eu, Amanda. Somos irmãs e estamos aqui para convidar vocês para um super evento para nós crianças. É a Convenção Infantil e Kodomokai da Seiti-no-ye. Lembrando que será virtual e acontecerá no dia 10 de outubro, às 3 horas da tarde. O tema será o mundo da leitura. Não esqueçam de avisar seus pais. Terão atividades super divertidas e criativas, como contações de histórias, atividades de mágica, de desenho e mini palestras. Legal, né? Chame seus amigos para participar com a gente. Um beijo, muito obrigada! Te peguei!